Há batalhas na sua vida que você é destinado a perdê-las. Às vezes nós não entendemos que isso existe. Nem todas as batalhas você vai vencer. Há batalhas que você é destinado. Por mais difícil que eu estou te falando. Há batalhas que você é destinado a perder. Para que você encontre um novo caminho que Deus quer te mostrar. Há batalhas que você tem que perder para que o seu orgulho seja quebrado. Para que Deus tome de volta o seu coração para a humildade. Eu já vi Deus quebrar homens grandes. Eu já vi Deus quebrar pessoas pequenas. Há uma das histórias mais complexas de entender, que é uma história no livro de Juízes. E essa história está vindo aqui. Está vindo. Eu falo com o Pai, eu tenho que pregar o que o seu Espírito está falando comigo, ensinar o que o Espírito está falando. Eu preciso que você esteja muito atento, porque isso aqui não é programável. Amém? Já está na direção do Espírito. Livro de Juízes, capítulo 19. Ok? Não temos tempo de ler tudo que está escrito aqui. Mas vamos ler. Deixa eu só contar, depois eu já li. Para quem não conhece a história. É a história de um levita e sua concubina. Ok? Aqui, quem já leu essa história? Quem já leu essa história? Quem nunca leu essa história? Por gentileza, levante a mão, não tenha vergonha. Então você vai marcar, você vai ler essa história toda. É uma história muito difícil de ler e de entender. É uma das histórias mais complexas da Bíblia de entender. Ok? Resumindo, um levita com sua concubina. Ele fica hospedado na casa de um velho, de um senhor que ele estava retornando de Belém, algo muito longe de Belém de Judá. Ele estava voltando para a terra dele. Mas ele não tinha onde se hospedar na noite. E de repente ele vai numa casa e um senhor atende ele e insiste para ele ficar ali. Só que ele tinha uma palavra que ele não podia parar. Ele tinha que regressar para o caminho dele. Ele falou, nós não podemos ficar aqui. Ele foi ficando dias demais ali. Nós temos que voltar logo para nossa casa. E aquele senhorzinho, fique aqui, fique mais um dia. Fique aqui, fique aqui. E aquele homem deu ouvido àquele senhorzinho. Ficou tempo demais naquela casa. E o que acontece? Que uns homens vadios, eles vão ali e descobrem que tinha uma concubina ali. Eles tomam ela, eles estrupam ela. Eles violentaram ela a noite inteira. E pela manhã, quando aquele senhor e o levita saem da casa, aquela mulher estava morta. E assim diz a palavra, vamos ler. Capítulo 20, versículo 20. Quando estavam entretidos, conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para que o homem idoso, o dono da casa, faz sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. Então eram homens depravados. O proprietário da casa saiu e lhe aconselhou, não, irmãos meus, rogo-vos que não sejais tão perversos. Considerai esse homem como meu hóspede. Não pratiquei mal de infâmia e crime. Aqui está minha filha, que é virgem e mulher do meu hóspede. Eu as entregarei a vós. Subjugai-as, pois, e fazei com ela o que bem vos parecer, mas não façai loucura dessa a este homem. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou.
Eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. De madrugada a abandonaram. Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para casa onde os seus... Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado e caiu junto à porta. Ele ficou até o dia clarear por completo. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem. Lá estava a concubina caída na soleira da porta. E ele disse: levantai, vamos embora daqui. Mas não houve resposta, então o homem a colocou sobre o seu jumento e partiram para casa. Assim que chegou em casa, apanhou a faca, cortou seu corpo da sua concubina em 12 partes e a enviou às tribos das regiões de Israel. E todos que vinham daquela exclamavam horrorizados: até hoje nunca se fez, nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Refletis, pois, sobre tudo isso e respondei o que haveremos de fazer. Aí vem a vingança de Israel. Fala, vingança de Israel. Ok. Bom, daqui você vai ver que a nação de Israel, junto com as tribos, se levantaram e fizeram uma escolha de tribos. Então vamos lá. E essas foram as escolhas. Versículos 2, capítulo 21. Capítulo 20. Os líderes de todo o povo, de todas as tribos de israelitas, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria armada à espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispar e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, o marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: eu chegava da minha casa com a concubina de Gibeá, território de tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amontoaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas uma vez disso agrediram e estruparam a minha mulher e ela morreu. Então tomei o corpo dela e com a concubina cortei em pedaços com uma parte de cada das 12 tribos de Israel. Vamos resumir aqui. Ok, vamos lá. Vai no versículo 10. De cada 100 homens, 10. De cada 1.000 homens, 100. De cada 10.000 homens, com a missão de arrecadarem provisões para o exército do poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir aquela gente o que merecem por terem praticado esse crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel unidos em um só homem. Ok, então vamos lá. Agora a coisa vai começar a ficar muito séria aqui dentro desse texto, que se eu pudesse fazer uma descrição bem profunda, tivesse tempo, eu faria com vocês. Mas eu quero que você veja algo. Todas as tribos de Israel. Israel se levantou contra uma tribo, fala Benjamim. A tribo de Benjamim se recusou a entregar aqueles homens que estruparam aquela mulher e mataram ela. Se recusaram o pedido a Israel, os seus irmãos. Então começou uma guerra a ser travada por causa de um desentendimento. Nunca ouviu algo tão, uma aberração tão grande acontecer em toda a história de Israel ali. Então eles se levantam. Israel pede conta a Benjamim: vamos fazer conta, queremos que vocês façam justiça, entrega os perversos, vamos eliminar eles, vamos executar a justiça e resolvemos o problema. A tribo de Benjamim, não. O orgulho deles. Porque quem era Benjamim? A tribo de Benjamim descobriu que todos Israel se levantaram, os homens de guerra, e foram encontro deles para a guerra. Isso provocou algo no coração deles. Porque Benjamim era uma das tribos mais habilidosas na guerra que existia naquela época. Não sei se você sabe disso. Que os guerreiros mais habilidosos que existiam naquela época era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então Benjamim, eles eram homens muito capazes de guerra e muito fortes, muito poderosos. Agora começa uma história muito profunda a acontecer que a gente poderia extrair muito entendimento essa noite inteira. Mas eu vou tentar ler alguns versículos, porque é muito capítulo aqui, é muito extenso, só para você perceber uns pontos e nós entramos no ensinamento. Amém? Vamos ver onde o Senhor vai nos levar aqui agora. Então, os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus: quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra Benjamim, os benjamitas? E perguntaram aos demais filhos de Israel. E Yahweh respondeu: a tribo de Judá subirá primeiro. Então, eles consultaram a Deus: quem é que vai primeiro para a guerra? Qual a primeira tribo que sai para a guerra? A tribo de Judá. Então, a tribo de Judá se levantou.
E ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram ao acampamento de fronte a Gibeá, e os soldados de Israel saíram para lutar contra os seus irmãos benjamitas. E tomaram a posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 irmãos israelitas no campo da batalha. Mas os homens de Israel procuravam encorajar os outros. Uma vez mais, tomaram a mesma posição de ataque no primeiro dia. E os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram e choraram e lamentaram diante da presença de Yahweh, indagando: devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, deves outra vez marchar contra eles. E diante dessa orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas, também no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais de 18.000 israelitas, e todos armados à espada. Fala, misericórdia. Peraí, deixa eu parar um pouco aqui que só vai haver massacre. Primeira vez Deus fala, sobe, eles caem a espada e morrem. Segunda vez, sobe, cai a espada. Se eu continuar lendo, terceira vez, sobe e vai a chacina de novo. Agora você observa que os israelitas só estão perdendo a guerra contra os irmãos deles. Benjamim está errado, verdade ou não é? Está errado. Agora você vê outra coisa que é contraditória. Segunda coisa contraditória é que os israelitas consultam a Deus e Deus manda a tribo de Judá ir apanhar. Mas vocês podem ir para a guerra, vocês sobem para a guerra. Quem vai primeiro? Judá. Só que Deus não falou o que ia acontecer. Vocês estão ouvindo? Então a primeira perda foi de 20.000 pessoas. Você já imaginou? Deus, eu posso abrir essa empresa, e você abre a empresa e daqui a pouco você tem a perda de muito dinheiro? E a tua empresa deu totalmente errado? Aí você ainda fala, mas meu Deus, você falou que sim, que eu poderia abrir a empresa. Tu já viu na tua vida quantas coisas profetas foram usados para você, ou Deus te falou e o resultado foi contrário do que você esperava? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ai, meu Deus, eu não vou falar não, Jesus. Se eu falar isso, os bebezinhos vão se ofender contra Deus. Não, porque você tem bebezinho, você tem um jovem, você tem os adultos. Os adultos vão entender. Mas até para os adultos é difícil entender isso no espírito. Que existe batalha que Deus destinou você a perder. Para te ensinar lições, para Ele não te perder. Existem coisas que você vai ouvir Deus falar com você. Mas tem um detalhe, eu vou te mostrar um detalhe, peraí. Deixa eu voltar para a palavra. Posso voltar para a palavra rapidinho? Posso voltar? Então tá bom. Vamos continuar aqui vendo aqui. Versículo 26. Segunda derrota que eles tiveram. Amém? Primeiro perderam 20.000. A segunda perderam quantos mil? 18.000. Meu Deus, só perda. Versículo 26. Todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel. E ali prostraram-se e lamentaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde, ofereceram holocaustos. Ofereceram o quê? E sacrifício de paz e comunhão com Yahweh. A Yahweh. Você reparou que agora a condição mudou? Você que vê que eles vão para uma guerra. Não é possível que você está vendo. Peraí, não é possível. Peraí, eu vou ler tudo aqui. Deixa eu ler a história para o negócio ficar mais forte que você aqui agora. Presta a caneta aqui. Presta a caneta. Deus vai pegar a gente aqui no espírito aqui, mistério. Pronto, vamos lá. Versículo 26, anota aí. Observa a primeira coisa. Naquele dia eles jejuaram até tarde, ofereceram o quê? Holocaustos e sacrifício de paz e comunhão com Yahweh. Versículo 27. Então ergueram uma consulta a Yahweh. Naquele dia, a arca da aliança de Deus estava entre eles, hein? Agora a coisa mudou.
As 2 primeiras batalhas, eles consultaram a Deus, vocês podem subir e perder a batalha. Esse é o problema. Deus está te falando que você pode, que é para você ir, mas por que está dando errado? Que mesmo Deus te dando uma palavra não significa que você está em posição de ver o cumprimento dela ao seu favor. Mesmo você tendo uma palavra, você pode perder guerras na sua vida, porque você não está preparado para o cumprimento dela ainda. Você tem que aprender os princípios corretos que Deus vai te ensinar nas suas perdas, das suas batalhas. Presta atenção no detalhe. Vamos lá. O negócio está forte aqui, gente. Deus está pegando pessoa aqui dentro, gente. Então ergueram uma consulta e naquele dia a Arca da Aliança estava ali. Fala, a Arca da Aliança. E Finéias, filho de Eliezer, o neto de Arão, era responsável por ministrar o povo e cuidar da arca. E perguntaram a ele, e perguntaram que eles alcançaram ao Senhor foi esta. E alçaram o Senhor foi esta. A pergunta que alçaram o Senhor foi esta. Saíram novamente a guerrear contra os nossos irmãos? Sairemos novamente para guerrear contra os nossos irmãos? Ou melhor, que desistamos? Contudo, o Senhor lhe ordenou, atacai, porque amanhã eu os entregarei em vossas mãos. Agora, na terceira vez, a coisa muda. Você observou que nas 2 primeiras vezes que eles tiveram uma palavra de Deus, eles sobem para a guerra, eles perdem a batalha. Isso aqui existe um princípio para a vida que eu vou falar com vocês. Eu passei por situações na vida que eu tinha uma palavra de Deus, eu fui para a guerra e padeci na guerra. Até aprender o que Ele queria me ensinar. Em muitos momentos você tem um ministério, você tem chamado, você tem vocação, Deus está te chamando para algo, mas por que você está apanhando, perdendo? Existem muitas coisas para tratar desses assuntos aqui. Vou falar algumas primeiro logo de cara com você. Israel estava na sua posição de justiça. Deus é conosco. Benjamim pecou. Fizeram uma atrocidade diante de Deus. Nós estamos em posição de justiça. Vamos vencer essa guerra. Justiça própria. Orgulho. Eles consultaram a Deus, mas não respeitaram os princípios. Eles não ouviram como. A palavra de Deus não se completou para eles. Deus afirmou, pode subir para a guerra, e consultou qual tribo vai primeiro. Mas eles se esqueceram que para ir para a guerra você tem que ter sacrifício primeiro. Então a primeira vez que eles vão, eles não ofertam, eles não jejuam, eles não sacrificam. Então você começa a ver o primeiro código aqui de batalha. Por que perdemos certas batalhas? Porque nós não estamos respeitando o protocolo da guerra. Existe um protocolo para vencer guerra. Eu não vou fazer guerra, grande guerra. Eu não vou entrar numa guerra contra a feitiçaria, contra o principado. Eu não vou bater contra forças geracionais que lutam contra a minha família se eu não tiver primeiro um holocausto, um sacrifício levantado diante do Senhor. Israel foi na justiça dele, na razão deles. Eles estavam errados. Tinham uma palavra de Deus, mas eles foram desprovidos para aquela guerra. Foram na força do braço dele, mas se esqueceram de levar o Senhor com eles. Às vezes nós temos uma palavra de Deus, mas nós estamos indo sem Deus. Precipitação. Então o primeiro erro que nós estamos vendo na batalha que está acontecendo aqui, precipitação. Tome cuidado, mesmo que você tenha uma palavra, você pode agir fora de um tempo. Houve uma grande precipitação deles. O segundo ponto é: podemos ter as armas, podemos ter a força, e mesmo assim está quebrando o protocolo e princípios que Deus estabeleceu. Por mais forte que você seja, se você quebra princípios no reino, você perde a batalha espiritual, você perde a guerra. Tem batalhas na nossa vida que nós estamos destinados a perder. Por quê? Porque Deus vai nos dar grandes lições na nossa vida. Então perdemos guerras, perdemos batalhas, por quê? Porque nós estamos amadurecendo, estamos aprendendo a guerrear da glória de Jesus Cristo. Agora, a questão que eu vejo uma qualidade neles. Qual foi a qualidade? A disposição de continuar acreditando mesmo em meio à perda da batalha. O problema é que quando você perde guerra, mesmo que você tenha uma palavra de Deus, as pessoas se ofendem com Deus.
Elas retrocedem em Deus. Elas não acreditam que pode continuar em frente e vencer a guerra, a peleja. Escute. Eu lembro em 2023, o Senhor mandou eu ir para uma cidade. Ele me entregou algo em minha mão para uma experiência de 6 meses na minha vida. Eu não tinha nada a ver com aquilo. 100% sacerdote, eu estava 100% ali com Deus. Mas ele me mandou ir para uma cidade. Ele me permitiu aceitar uma proposta. E naquela época eu tinha aprendido um princípio. Por trás das pequenas portas, há grandes oportunidades. Eu aceitei essa palavra. E só porque esse princípio, essa palavra veio para mim, eu aceitei aquela proposta. O empresário me deixou uma estrutura montada que varia milhões. Ele é bem grande. Se fosse pagar o que tinha ali dentro mesmo, o que tinha no prédio, só o desenho em cima do prédio foi o maior artista plástico que tem no Brasil, que ele faz até aquelas grandes pinturas nos Estados Unidos. Foi ele que desenhou o que estava lá em cima. Então só para o cara pintar ali foi mais de 100 mil. Só para fazer um desenhozinho. Só para você entender. E que eu falei assim, estou te entregando isso. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, Deus? O que eu tenho a ver com isso? O que eu quero isso? Eu não quero esse negócio. Aí Deus falou, vai para lá para a cidade. E ficava 120 quilômetros, eu tinha que subir serra, descer, era uma loucura para mim. Minha esposa estava grávida de outra menina, eu estava com a outra bebezinha pequena. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? O Senhor falou, vai. Eu fui. Na cara e na coragem. Abri uma cafeteria naquele local. Falei, o que eu estou fazendo? Criamos um produto único lá que vem a gente tudo quanto é lugar para comprar. Beleza, no dia da inauguração deu sucesso, que tinha fila ali. Você até lembra daquela época que estava com a gente lá, né? Tinha fila daquele negócio lá. Eu falei, meu Deus, o negócio explodiu. Pronto, fiquei conhecido na cidade inteira numa noite só. Os empresários da cidade desceu tudo pra lá. Recebi até parabéns dos empresários. Falou, caraca, esse cara, menino, tem alguma coisa com esse rapaz aí que negócio deu certo? Havia fila, tô te falando, os empresários da cidade estavam lá na fila, comendo do meu pãozinho de queijo lá. Então pronto, aí deu certo. O dono do shopping foi lá fazer reunião comigo lá dentro. Leva isso aqui pro shopping, o outro veio, faz isso aqui, faz isso aqui. Eu falei, Deus tá comigo. E fui que fiz de tudo. E fazendo, comecei a aprender os anjos me ensinavam preço, coisa que eu nunca tinha mexido na minha vida. Aí tinha experiências extraordinárias. Extraordinárias. Beleza, em menos de 6 meses eu já estava com 3 lojas. E as coisas funcionando, não dando certo. Mas de repente, um adversário desceu do céu. Uma guerra terrível que desceu. O Senhor falou assim, agora eu vou te pegar. Eu comecei a perder tudo. Comecei a passar traição, roubo. Traição. Foi só eu tirar o pé da cidade, voltar para outra cidade, para estabelecer outra cidade. A coisa deu errado. De repente fiquei endividado. Nunca tinha ficado endividado assim na minha vida assim. Só quando eu era novinho na favela. E minha dívida era uma coisinha no cartão de crédito. Amém? Pronto, fiquei com não sei quantos mil de dívida. Falei, pronto, tô no vento. As dores começaram a vir. Traição de pessoas, finanças, perdi loja, fui entregando tudo. Perdi tudo. Voltei zerado e ainda voltei com dívida. Eu falei, Deus, o que tu fez comigo? Que negócio é esse? Desce aqui na terra que eu vou conversar comigo. Aí eu fiquei numa angústia, passando 2 meses de angústia. Só sofrimento. Todo o peso daquilo caiu sobre de mim. Eu fui para o altar. Passei uma madrugada em oração dentro da igreja. Tive uma visitação de um anjo, meu guardião. Me visita naquela noite. Ele me encontra em cima do altar, eu entro em espírito, ele fala comigo, 4 coisas foste tu aprovado na tua vida. Isso era em dezembro, ele falando comigo. Perdas, traições, seu orgulho. E falou a 4ª, que eu não me lembro o que era agora. Ele falou a 4ª coisa para mim. 4 coisas falou para mim. E falou assim para mim, bem-vindo ao teu novo ciclo de vida. Porque ali naquele altar, eu me entreguei toda a dor daquilo para ele. Que não foi uma perda pequena, foi um processo de disciplina severo na minha vida. Eu chegava no culto, eu sentava na cadeira e já dormia. Eu ia embora para casa. Tanto sofrimento. Tive que trabalhar igual um condenado.
E trabalhava, e sofrimento, e aprendizado, e aprendizado, e aprendizado, aprendizado. Eu fiz tudo na empresa, tudo que você possa imaginar. Modelei tudo, abri tudo, fiz tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, desde o design, o logo eu criei, eu fiz tudo, eu criei cardápio, eu criei tudo. Fui fazendo. E eu perdi a guerra. Perdi a guerra, fiquei com a dívida, fiquei com o sofrimento. Mas quando eu entreguei aquele sentimento para Deus, eu venci. Porque havia uma frustração, porque eu perdi pessoas. E aquelas pessoas, elas tinham que estar ali porque elas tinham que sair da minha vida. Elas tinham que sair da minha vida. Mas Deus, ele criou um campo para mostrar quem era quem naquela época que estava comigo. Aí Deus falou para mim, você foi destinado a perder essa batalha. Porque eu ia te ensinar. Aí Deus falou assim, porque a partir de agora eu vou te reensinar tudo na tua vida de novo. Irmão, um mês, quando ele bateu aquilo ali para mim, não tinha dinheiro para nada naquela época ali. Eu não pedia dinheiro no ministério, não pedia nada, eu tinha ministério, estava funcionando tudo perfeitamente. Tudo perfeitamente. E foi naquela época que Deus me deu uma série de mensagens sobre quebrando o orgulho. Sobre o orgulho. Foi uma das maiores mensagens que eu já preguei na minha vida sobre orgulho. Que Deus falou assim, estou quebrando esse orgulho, sou autossuficiente, mas aonde eu era isso? Só quando Deus te quebra que você reconhece quem você era. Aí Deus começou a me pegar, me quebrar. Ele começou a me reensinar tudo. Eu falei, mas o Senhor me mandou, eu via tudo, eu vi o anjo descendo, tu me mostrou. Eu falei, tu viu tudo, tu fez tudo. Mas você não ouviu tudo. Aí é onde ele começou a me pegar e me ensinar. Tudo aquilo eu te mostrei, mas você era precipitado. Você corria à frente das coisas. Você não esperava eu comunicar contigo as coisas profundas. Eu estava te ensinando ainda. Eu estava contigo, eu te falava que eu estava contigo, mas você agia no seu tempo. Só para você entender, naquela cidade eu ganhei terreno de um grande empresário da cidade para montar fábrica. Ele me deu tudo. Eu deixei tudo para trás, devolvi tudo. Tudo, eu devolvi tudo. Era só uma provação na minha vida. Depois desse período que eu passei, aquele anjo falou comigo, virou dezembro para janeiro. Em janeiro, eu já tinha 3 vezes mais de tudo que eu tinha perdido e muito mais. Em janeiro, estou te falando, em 2 meses, ele me restituiu 3 vezes mais. De janeiro em diante, eu tive uma expansão de mais. Eu tive um rapaz que fez um cálculo para mim, que ele é muito cabeça. Ele falou, rapaz, tu teve mais de 300% de crescimento do teu ministério em menos de meses aqui. Dali foi uma explosão de novos mantos, novas glórias. Mas espera aí. Se eu não passasse aquele processo, se eu não perdesse aquela guerra, eu não sairia com a experiência, a bagagem de uma nova conquista. O problema é que você, quando você perde guerra, tem pessoas que perdem batalha, perdem finança, perdem família, perdem mulher, perdem marido, perdem aquilo ali, mas eles acabam se perdendo junto. O problema é que tem muitos de vocês que eu tenho que te resgatar da perda que você teve no teu passado, que você não está conseguindo novas conquistas, porque você não entendeu que tem guerra que é para você perder. Porque tem algo muito melhor para Deus fazer na sua vida. E se você tem a capacidade de continuar crendo e continuar batalhando, mesmo em meio à perda, olha só, eu estava sofrendo e ele mandava abrir outra loja. Eu falei, como é que eu vou abrir outra loja? Abre, onde eu vou trazer pessoa? Faça. Aí eu tinha que estar num lugar, tá no outro, tá no outro. Eu falei, Senhor, 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 Senhor. E apanhando, falou, abra. Meu irmão. Depois que veio a hora da perda, fez assim, ó. Tem fases na sua vida que Deus te leva a certos sofrimentos para gerar um novo testemunho na sua vida. Você sofre 1 ano, mas quando vem a colheita, não é só uma colheita, você vai carregar um testemunho por resto de toda a sua história. Paulo diz que as meras tribulações que passamos nesse mundo não pode nem se comparar com o peso de glória que há de se revelar em nós. Os meus anos de oração, sofrimento que eu passei no monte, ficava no meio do mato, sacrificando, jejuando, gerou um testemunho na minha vida, que fala no céu, por resto de toda a minha vida, até a eternidade. Existem momentos e fases da sua vida que você entra em certos estreitos, certos desertos, porque o que vai ser gerado ali vai te acompanhar por resto de toda a sua vida. Aleluia.
Só que muitos perdem a oportunidade de gerar um grande testemunho diante do Altíssimo. E se tem um momento de você gerar um grande testemunho, é na hora da dor e na hora da perda. Jesus, pela dor, pelo sofrimento e a perda dele, gerou um testemunho de glória eterno. O momento de tribulação que você suporta dando glória a ele, vai converger ao seu favor em momentos de grande colheita, que ele glorificará o nome dele através disso na sua vida. Só que às vezes nós não perdemos a capacidade de ver, ouvir e entender. Deus, tu estava comigo, mas por que eu estou sofrendo? Tu me mandou para tal lugar só para sofrer? É verdade, não é? Calma aí que eu vou tirar esse negócio aqui, peraí. Dá glória a Jesus aí. Pô, fui lá para a igreja do apóstolo, parece que estou perdendo, estou apanhando. Você quer acessar uma glória sem certo testemunho na tua vida, meu filho? Tem certas glórias para você acessar, você vai ter que passar certos processos para Deus te santificar e fazer você entender a natureza do que está ali. Você vai gerar um testemunho, ele vai começar a tratar com você na terra. Então tem coisas na nossa vida que ele tem que quebrar e remover para que ele possa gerar novas coisas em você. Olha só que eu vou te ensinar um princípio no reino, presta atenção nisso aqui. Eu falei algo para você. O seu choro pode durar uma noite, mas tua alegria vai vir pela manhã. A perda, o princípio da restituição. O princípio quando Deus começa a te restituir. Você suportou uma traição no teu casamento? Se Deus entrar para restituir e tocar nisso e usar isso a teu favor, tu vai ter um homem ou uma mulher que você nunca teve também na tua vida. Eu estou te falando, presta atenção, isso aqui é verdade. Tem coisas que Deus usa para provocar coisas muito maiores na tua vida. Tem dores que vêm para te trazer alegrias muito maiores na tua vida. Mas se você não conseguir ver a alegria no sofrimento, se você não entender o propósito de Deus em cada fase da tua vida, você se impede da sua colheita, você se impede de conquistar coisas maiores na tua vida. Eu estou te falando aqui um princípio corretíssimo para você. Você quer me ouvir que eu vou entrar aqui agora? Senhor, vamos subir para a guerra? Pode subir. Quem que vai primeiro? Benjamim. Vai Judá contra Benjamim. E toma, ele perde 20 mil. Quantas vezes eu passei isso na minha vida? O Senhor vai para tal lugar, faça isso, só guerra, só sofrimento. Eu falava, Deus, tu me trouxe aqui para a Europa para me padecer aqui no meio desse povo? Ele falou, sim. Para enfrentar esta guerra? Sim. Porque Deus estava me treinando. Você aprende, irmãos, muito mais com a dor, com a perda, as batalhas perdidas, do que com as ganhas. As ganhas já é resultado do que você aprendeu com as perdas. Você tem que entender que com Deus não se perde. Com Deus nunca se perde. Nunca. Naquela época eu extraí aquele testemunho que eu falo para vocês. Eu estava debaixo de tanto sofrimento que eu falei com Deus assim. E não foi coisa pequena não, tá? Não foi coisa pequena não. Não estou te falando de coisa pequena não. Estou te falando de traições severas. E você colocar a empresa na mão das pessoas e elas te traírem. Estão me ouvindo? Ministério. Era uma época de traição que eu tinha que passar na minha vida. Foi uma época de acusação, de levante contra mim, de dor, de sofrimento. Pancada, 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 pancada. E Deus me quebrando, me quebrando, me quebrando. Só que Ele estava me forjando uma nova estrutura. Uma nova força estava sendo gerada em mim. Aí naquela época eu falei, Senhor, se acontecer alguma coisa comigo, o Senhor é culpado. Porque Tu me colocou nisso aqui. O Senhor falou comigo, o Senhor se revelou a mim. E falou para cá, seus anjos vinham, estavam comigo aqui dentro, me ensinavam tudo de negócio, você pode imaginar. Mas me deixaram e fizeram assim comigo, assim, eu tive uma ascensão e uma queda de repentina. Você está me ouvindo que eu tô falando para você? Eu tô falando sério. Fiz assim, de perder tudo assim. Aí eu fiz essa oração, eu estava com tanto sofrimento, tanta dor, eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, o Senhor é culpado. Estou anos em Tua presença te servindo. Por que Tu me colocaste aqui? Por que o Senhor falou para mim aceitar essa proposta, Senhor? Aí Ele começou a me ensinar na vida. Me ensinar. Eu quero te ensinar a dor, o sofrimento das pessoas. Eu quero te ensinar o que um trabalhador, um pai de família passa. Eu quero te ensinar porque eu era o menino do mato.
Aquele menino escondido só em Deus, só altar, só altar, altar. Eu fui 100% altar na minha vida. Ele teve que me lançar numa esfera. Eu tive que conhecer muita gente, muitas situações para amadurecer, para criar uma estrutura ali. E se não criasse aquela estrutura ali, eu não estaria aqui. Tive que aprender no pouco, tive que aprender aqui, tive que aprender da dor para me entender sua dor quando você perde. Para me entender a dor de um empresário quando ele perde e fica com a dívida. Tive que passar tantas dores, tanto sofrimento para me entender sua dor, seu sofrimento. Porque um dia eu tive aí. Traições, um dia eu estive no seu lugar, você que foi traído, eu sei o que é. Eu sei te consolar hoje. Eu sei te guiar no princípio correto. Por que isso aconteceu na sua vida? Você tem que entender que você está destinado a ser traído. Jesus foi destinado a ser traído por Judas. Foi destinado a ser abandonado por um tempo por Pedro. Os Pedro vão voltar, mas Judas não é mais para voltar na sua vida. Existe um princípio no reino, eu vou te ensinar agora uma coisa. Não quebra isso não, hein? Não quebra isso não. Existem pessoas que elas vão te trair severamente. São Judas. Mas um dia elas podem tentar voltar para a sua vida e você não pode aceitar mais na sua vida, nem na sua empresa, nem nos seus negócios. Pedros te negam por um tempo. Pela fraqueza, mas eles voltam. Mas Judas te trai e te prejudicam, te leva quase à morte. Essas pessoas, mesmo que ela te fala, me peça perdão, vai te pedir perdão, mas não é a pessoa, é o que ela carrega oculto nela. Você não lida só com pessoas, você lida com tronos, principados, forças que estão ali. Não se iluda. Não se iluda. Quem te traiu uma vez pode trair outra vez tranquilamente. E outra, não só isso. Só de ela estar na sua vida, abre-se portas para espíritos que têm ação. Ela pode não fazer, mas o que acompanha junto com ela vai entrar onde você está. Isso eu aprendi com grandes homens de Deus na vida, tá? Estou falando de grandes líderes que me ensinaram isso quando eu era mais jovem. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Isso que é sério, irmão. Isso que é sério. Alguma coisa específica Deus está falando com pessoas aqui dentro. E você tem que ouvir o que Deus está falando aqui dentro. Nessa passagem que nós estamos falando aqui, você pode meditar dias, Deus vai falar coisas profundas com vocês ali dentro. É uma das passagens que mais nos ensina. Ela tem muito ensinamento, essa passagem. E um dos grandes ensinamentos dela, sabe qual é? Fala qual? 2 irmãos brigando, Israel e Benjamim. Na briga entre irmãos, ninguém sai vitorioso. Todos saíram perdendo. Todos saíram perdendo. Até na terceira vez, quando Deus estava com ele, fizeram o holocausto, a Arca da Aliança estava ali. A Arca da Aliança estava ali. Entraram para a guerra, mas caiu muitos israelitas na morte. Milhares de israelitas caíram. Ninguém saiu vencendo. Na guerra entre irmãos, entre família, ninguém vai sair vencendo. Ninguém. Todos sofrerão perdas. É melhor o caminho da reconciliação do que o caminho da justiça própria. Na justiça própria, vocês vão cair. Você entra no laço do diabo, o diabo pega vocês nisso. Eu prefiro perder minha razão, mas ganhar o seu coração, do que usar minha justiça própria, ferir você e me ferir também, porque eu estou perdendo a batalha também. Eu já aprendi uma coisa de ministério: ninguém tem razão na hora da guerra. Temos que aprender a ouvir um ao outro, temos que aprender a ser sensato. Se nós, como irmão, não aprender a corrigir as coisas, nós vamos se afundar no buraco, irmão. Guerra entre vocês sempre vai haver, problemas sempre vai haver. É o ser humano, é a malignidade da carne. Tem hora ou outra que a gente manifesta a malignidade. Manifestamos justiça própria, manifestamos razão, racionalismo, mas não queremos manifestar amor, misericórdia e humildade. Por isso que o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito, elas são muito maiores do que a nossa carne. Houve batalhas, eu lembro que eu aprendi a vencer. Deus está falando de batalha aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, posso contar um negócio para vocês? Teve uma época que um homem me odiava. Ele pagou nas notícias algo contra mim. Eu estou falando de site grande. Site grande da UOL. Fez coisas terríveis contra mim. Eu tinha um Instagram de 4.000 pessoas naquela época. Eu não tinha nem a primeira base montada. Ele me perseguia. Ele era muito grande. Numa live minha, tinha 54 a 56 mil
pessoas ao vivo. Sabe o que é 56 mil pessoas ao vivo? Ele esperava eu falar uma palavra contra ele naquela mensagem. Todo mundo esperando, as mídias, tudo. Rio de Janeiro borbulhando, todo mundo já me conhecia. Era uma loucura lá no Rio de Janeiro. Por causa daquele homem que me perseguiu. Eu com um Instagram de 4 mil pessoas, tinha 56 mil pessoas ao vivo. No Instagram. Sabe o que significa isso? Ele pagou um dinheiro muito grande em várias mídias de jornais. A minha mídia estava borbulhando. Aí eu entrei ao vivo, aproveitei, preguei o evangelho para 54 mil, dei espadado para tudo. E não abri minha boca contra aquele homem em nenhum momento, só usei para pregar o evangelho. Todo mundo esperava que esse menininho provocou um cara que é um gigante no Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele vai falar. Eu só glorifiquei Jesus, deixei Jesus ser meu advogado. E hoje ele é meu amigo. Você tem que aprender que na guerra entre os irmãos ninguém sai vitorioso. Eu ensino para as pessoas. Você vai vir aqui, pô, isso é do apóstolo. Eu sou apedrejado também, sou perseguido. Porque tudo que é bom é perseguido, meu querido. Jesus falou, vocês terão perseguição, terão tribulação. Tem bom ânimo quando vocês forem perseguidos. Quando tacar pedra em você, glorifique a Deus, porque agora é o momento que vocês estão me honrando. Assim fizeram contra os verdadeiros profetas, vão fazer contra vocês. Sempre haverá perseguição contra o mover do Espírito, querido. Sempre haverá. Até eu, quando eu era cheio do Espírito, eu vi alguns mover do Espírito, alguns homens de Deus, eu falei, será que isso é de Deus? Aí um dia começou na minha vida a operar. E eu nem pedi isso a Deus. Ele falou, vou te usar na terra assim. Eu falei, ô glória, amém. Tá aqui. Amém, amém. Tem coisas para nós sermos usados e para Deus nos usar na terra, haverá um grande preço a ser pago por isso. E um dos preços é esse, perseguição. O verdadeiro evangelho. E se você vive o verdadeiro evangelho, como diz 2 Timóteo, Paulo fala para 2 Timóteo capítulo 2, aqueles que querem viver uma vida de piedade serão perseguidos. Todos que querem viver uma vida de verdade, você será perseguido. Você é perseguido porque você fala a verdade. Você é perseguido porque não compartilha com a mentira. Você é perseguido porque você quer viver a verdade. Você é perseguido só porque você anda de um jeito que o outro não gosta. Ah, agora é crentinha, crente agora. Crente de verdade. Sempre haverá uma perseguição contra você. Seu chamado tem um preço. Se você quer viver as promessas de Deus para a tua vida, saiba que um dos preços da promessa é perder batalhas. Só que a gente não aceita isso. Às vezes você não aceita, você perde para ganhar. Com Deus, eu vou repetir, nada se perde, tudo se ganha. Todas as batalhas que eu perdi, só me levou. Vou te ensinar um segredo para você. Vou ensinar um segredo para você. O Senhor me ensinou isso para ensinar vocês. Falou, Ele me ensinou algo. Que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Abre sua Bíblia, livro de Romanos capítulo 6, versículo 20. Vocês querem ouvir eu falar tudo? Fala. Eita glória. Fala, obrigado, Jesus. Aleluia. Só um minutinho. Romanos capítulo 6. Ok. Deixa eu só ver se eu estou acertando o versículo aqui, tá? Quem achou Romanos 6, fala amém? Ok. Deixa eu ver quantos versículos. Vamos lá. Vai no versículo 22. Tem 2 versículos aqui que é chave, que eu estou procurando o segundo aqui, vai. Abre aí, versículo 22, quem achou, fala amém. Contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformado em escravo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Agora segura. Deixa eu pegar outro versículo para vocês aqui. Pronto. Abre no versículo agora. Livro de Romanos, capítulo 3. Será que eu ensino isso ou não, Jesus? Fala, preciso ouvir a verdade, Pai. Então vou te falar uma verdade aqui. Vai no versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus confiando na obediência à lei, pois precisamente por intermédio da lei chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores. Versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Abre o versículo agora, onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então qual o versículo mesmo, esse aqui, essa parte? Oi? Isso. Qual o versículo? Oi? Ok. Não. Fala mais alto. Não, tá errado. 5:20? A minha tradução está errada. Não, coloca a versão Almeida. Eu estou lendo aqui de Gmail. Coloca a Almeida. Aqui, ó. Isso aqui. Sobreveio para que voltasse as ofensas, mas de onde abundou o pecado, fala superabundou a graça. Fala, a batalha do pecado. Tá, vou ensinar o segredo que o Senhor me ensinou isso aqui para mim desde a minha juventude. Existe só uma coisa que você pode extrair ao seu favor quando você peca. Só uma coisa. Existe um galardão que ele vai superabundar na sua vida depois de uma grande falha sua na terra. Algum grande pecado, seja qual for o teu pecado. Seja também perdas, destruições, batalha, como estou te falando aqui agora. Existe algo que muitas vezes caem, pecam, erram, falham. Isso sempre vai ser normal, sempre vai acontecer. Você não pode deixar que o pecado reine em você. O pecado não é mais um senhor na sua vida. Mas você não deixa de ser tentado, você não deixa de ter carne, ok? Então, todos estão em algum estágio da vida aqui agora. Mas tem uma questão. A questão é que você pode extrair isso ao seu favor. É que toda vez que há uma grande falha na sua vida, ou um grande pecado na sua vida, a sua capacidade de se submeter a Deus e levar o seu coração e não ser refém daquele pecado, vai trazer um galardão imenso na sua vida, vai superabundar a graça na sua vida. Porque um dia o Senhor falou assim para mim: a questão não é o pecado. Isso eu perdoei vocês. O pior em vocês é quando vocês querem ficar e desejar ainda aquele pecado. O Senhor falou: uma vez que você perde uma batalha em um pecado, você ganha no reino uma condição. Fala, uma condição. De envergonhar drasticamente Satanás. Porque tudo que o diabo quer, ele não quer só um pecado em você. Ele quer te aprisionar na dimensão do pecado. Mas uma vez que Satanás te tenta na terra, te leva ao pecado, tu perde a batalha, perde a guerra, mas você é capaz de se arrepender, se humilhar diante de Deus e não querer viver na dimensão do pecado. Quando Deus te levanta, você se levanta dentro disso. O que é mais visto em você não é a fraqueza que te levou ao pecado, porque Deus sabe o que está em você. Mas é a superação de não querer ficar ali nem ser mais refém daquele pecado.
E uma vez que você entra na superação, o teu galardão... Meu Deus, irmãos, eu tô te falando de coisas que eu aprendi vendo e na experiência com muitos líderes e muitas coisas que eu aprendi vendo na vida deles. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Kathy Kuhlman, que fala assim, né? Uma grande evangelista dos séculos. Amy McPherson foi a grande evangelista do século. O manto de milagres dos Estados Unidos estava sobre Amy McPherson. Esse anjo sempre andou lá, sempre transferiu para alguém. Transferiu para Kathy Kuhlman, Kathy Kuhlman foi para Benny Hinn. Agora escute. A McPherson, ela fez coisas que era absurdo que aquela mulher fez. A história dela, se você vai ler, que ela era totalmente controversa, aquela mulher. Ela forjou um rapto dela, que foi... Não sei se vocês já viram isso. Já leu a história dela. Caiu nas mídias na época, ela foi triturada, ela cometeu um grande pecado. Né? Foi pra praia, sumiu, desapareceu e toda a família vai atrás. Cadê a mulher? Foi raptada. Depois descobriram que era mentira. A Catherine vai lá, entra com um homem. Eu li a biografia dela, acho que eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade, tinha um livro da biografia dela. Eu li, eu vi, sei a história que eu tô falando pra você. Caso com um homem que era um evangelista aparentemente um grande evangelista de milagre, deu errado, passou à frente de Deus, Deus falou: não, eu quero, então, tá bom. Deu ruim na vida dela. Aí você já sabe a história, que ela chegou na rua sem saída, falou: Deus, o que é que eu faço? Se arrependa, larga, vai embora que eu vou fazer tudo de novo na tua vida. Passou uma baita de uma humilhação pública. E depois da humilhação veio o quê? Deus operou, meu filho. 100 vezes mais do que fazia com ela antes. Depois de uma grande humilhação, de um grande arrependimento, entrou uma grande obediência no coração dela. Ela perdeu uma batalha para ganhar uma grande guerra. Se tornou uma das mulheres mais respeitadas e conhecidas até o dia de hoje. Mas passou uma vergonha que poucos conseguem suportar e vencer. Os críticos religiosos vão triturar ela, né? Porque você não está no lugar dela, até você cometeu o meu pecado. Aí você vê. Não julguei para que não sejais julgados. Por que certas coisas você padece na tua vida? Para você aprender nunca mais a apontar e julgar ninguém na tua vida. Simplesmente isso aqui. Eu tenho feridas de guerra, eu tenho feridas de perda, feridas de sofrimento, feridas de erros meus. Eu não estou te falando de pecado de viver na imoralidade, não. Estou falando de sofrimento. Sofrimento que eu tive que aprender para depois restaurar minha família, para minha mãe estar aqui sentada aqui me ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Então faz parte na sua vida. Minha mãe teve que perder guerra severa para estar sentada aqui hoje. Só que você não for capaz de entender. Isso aqui é uma operação do reino que, infelizmente, ninguém vai escapar. As batalhas virão, mas nem todos você vai vencer, filho. Algumas Deus vai permitir para te quebrar. Para te mostrar aquilo que você não era capaz de enxergar só na vitória. Já vi empresários, homens falando que perdeu tanto. Mas depois da perda, recuperou a família. Porque um estava tendo sucesso na finança, mas estava perdendo a família, estava perdendo a casa, perdendo a mulher, perdendo os filhos. Você tem que saber que todo lugar onde você está perdendo tem uma coisa que você está ganhando. E agora eu falo com aqueles que estão em guerra aqui. E certas perdas que você tem passado. Aonde você está ganhando? Porque é isso que o inferno não quer que você veja. Qual o mistério que está por trás? Se Deus está comigo nisso, se Ele me deu uma palavra, por que eu estou apanhando? Nós não conseguimos enxergar isso. Eu tenho irmãos que tem aqui, o Bispo Igor, pessoas que estão aqui. Eu conheço alguma história de algum deles aqui. Passaram perdas severas. Mas Deus mudou o destino da vida deles, a história da vida deles. E se você for perguntar para eles, você quer voltar a ganhar o que você ganhava, ter o que você tinha antes, ou o que você quer agora? Pergunta se eles voltam atrás. Hoje eu tenho vida, tenho a glória. E Deus está me elevando. Agora sim. Estou sendo preparado para receber o melhor de Deus. Nunca questione. Porque Deus te deu uma palavra, porque ela não se cumpriu. Procure entender o porquê ainda não se cumpriu. Por que você está perdendo guerra?
Você tem uma palavra de Deus, mas você está ouvindo como? Se tem uma coisa que eu estou aprendendo com Deus, é isso aqui, ó. Quer pegar um mistério? Quer? Filho, fulano de tal, eu vou levantar, vou estar com você, tudinho. Falei, por quê? Por que você vai levantar? Por que você está trazendo essa pessoa? Qual o propósito dela? Quais guerras que ela vai me trazer? Já pergunto tudo para estar preparado. Quando Deus ele fala com você, aprende a dinâmica do reino. Ele espera que você ouça e pergunta ele de volta. Eu tinha uma visão com a pessoa esses dias, eu falei assim, eu tava lá vendo, aí me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, por que você está me dando essa visão? Ele voltou, a voz de Deus falar comigo de novo. Entrei em espírito de novo. Eu só estava fazendo isso para te alertar. Tá bom? Eu falei, tá bom, obrigado. Não precisa se desesperar. É só um alerta. Só para você ficar atento. Mas eu ouvi de novo a segunda voz. Calma. Vai na Bíblia que você vai descobrir sobre isso. O anjo vem para Elias e fala assim, come e bebe porque é longa a tua caminhada. Elias comeu, bebeu e saiu, mas não perguntou. Depois de 40 dias, Deus vem falar com ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Volta de onde você estava. É isso aí mesmo. É desse jeito, você fica sem entender. Porque a gente quer julgar Deus na nossa racionalidade. Queremos, opa, peraí, vou protocolar, vou sair do meu jeito. Cuidado com a precipitação. Deus pode te dar uma direção, mas ele não quer dizer que ele te deu a habilidade de estar ali dentro onde ele está te guiando. Nós somos muito pequenas às vezes. Não entendemos. Por quê? A autoconfiança é perigosa. Tudo que é alto em nós é perigoso. Esse alto em nós é perigoso. Você vai me fazer sair daqui? Então tá bom, como é que você quer? Por quê? Vai ter um preço. Toda voz de Deus, toda palavra, toda orientação de Deus, você tem que tomar cuidado. Porque tem um custo para você. O problema é que nós vamos na euforia da promessa, vamos querer alcançar. Opa, vamos para a terra prometida. Calma, tem um deserto primeiro. Foi até engraçado, o apóstolo, né? Pregou aqui, saiu do Egito, você voltou do Brasil. Eu falei, olha, gente, tem um deserto depois. Eu falei, vou sair do Egito, mas vamos pro deserto. Só que tem a sabedoria. Deus falou pro povo sair do Egito, solta o meu povo fazer festa. 3 dias de festa. Era 3 dias para celebrar e entrar na terra prometida. Ficaram 40 anos. Não fizeram a festa. Esqueceram de fazer a festa para Deus. Murmuraram. Por que tu não tirou a gente daqui? Eu não chamei vocês para murmurar, vocês para celebrar. Não celebrou? Aí o processo começou a se estender. Começou a se estender. Deus falou para eles: libere o meu povo para oferecer sacrifício para mim fazer uma festa. 3 dias era para fazer. Não fez festa. Encarou a primeira aprovação, água de Mara. Beberam água amarga. E manifestou o amargo que estava dentro deles, raiz de amargura. Quando eles tocaram a água amarga, que negócio é esse aqui? Murmuraram. E aí Deus olhou, eita, vai devagar, povinho. Presta atenção. Tem coisa na tua vida que tu vai apanhar, tu vai se arrepender, vai apanhar, até você aprender. Até você entender que para Deus tirar certos males de você te ensinar, você tem que estar consciente do que realmente agora você quer. Há um preço a ser pago. Pela vitória, pela promessa, nós temos que entender que tem um caminho até chegarmos no lugar onde Deus está conosco. Onde Ele vai nos colocar, mas há um processo. Há ganhos e há perdas. Eu tenho um ministério glorioso, lindo. Todos vocês estão aqui dentro, estão comigo, você conhece meu caráter. Porque vocês estão próximos de mim. Vocês estão entendendo? Mas os que estão lá de fora não conhecem quem eu sou. Principalmente os que vão na minha casa, que dormem comigo aqui de madrugada, igual o bispo está comigo aqui de madrugada, sabe o que eu passo. Sente, entra na peleja. Sabe muito bem que nós estamos lutando. Qual o maior fruto que identifica que Deus está no ministério? Fala para mim.
De tudo que o ministério... Pode ser o cara da teologia, pode ser o presbiteriano, pode ser quem for, pode ser Augusto Nicodemos, pode ser o Luiz Emílio, pode ser o Robson, pode ser qual é o maior fruto que Deus, que identifica de fato que aquele ministério pertence a Deus. Qual é o maior fruto que identifica que aquele homem pertence a Deus? Qual? Fala alguém, fala mais alto, fala mais alto. Não fala pra fora, não fala pra dentro. Falei ao contrário. Não fala pra dentro, não fala pra fora. Oi? Não. Oi? Não, salvação, não. Oração, não. Até os Buda oram mais do que os budistas. Oi? Santidade. Não tem nada que expresse mais que Deus está no ministério na vida de um homem que é a santidade, meu querido. Nada. Porque todo fruto e resultado de todo o trabalho, todo o poder, toda unção é para te tornar como ele é, santo. Santidade. Ah, tu quer saber se Deus está na vida daquele profeta? Então vai lá e vê a vida dele. Quem ele é? Como é que ele é com a casa dele, com a família dele? Qual o princípio na vida dele? Olha a vida dele, se ele é santo. Tem que ter santidade. Um ministério, uma igreja, tu pode ser teologicamente correta, biblicamente, fazer tudo na doutrina e não ser santo. Viver debaixo de lei, de engano, de aparência. Tem que ter resultado, e o resultado é santidade. Tem poder? Tem milagre? Tem o vinho novo? O que está no final? Está sendo mais santo? Está santificando? Está te elevando? É esse aí o resultado. Se é o Espírito de Deus, boas coisas originais, bíblicas vai ter que acontecer na tua vida. Liberdade, libertação, fruto do Espírito, transformação. É isso aí. Esse é o resultado. Se a doutrina é do céu ou se ela é do inferno ou só de um homem. Fala, a doutrina do céu é essa. Transformação, santificação. Amém, amém? Bom, isso aqui é inquebrável na Bíblia. Sede santo como eu, Senhor, sou santo. Não importa se o teu ministério é apostólico, pastoral, se é presbiteriano, se é batista, tem que ser santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem que produzir santidade. Cada ministério tem o seu sacrifício. Amém, amém? Cada ministério tem a sua glória. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, há uma diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Amém, amém? Diversidade de ministérios. Apolo tinha o seu nível apostólico, sua forma apostólica para pregar, ao ponto que 1 Coríntios capítulo 3, estava tendo partidarismo. Os outros falaram, não, eu sou do ministério de Apolo. Porque ninguém prega igual a ele. Ele tem uma linguística, rapaz, o cara é muito sábio. É até mais do que Paulo. Não, eu sou do ministério de Paulo, que ninguém conhece mais os mistérios que Paulo. E Paulo foi levado ao terceiro céu? Paulo foi. Não, eu sou de Pedro. Pedro é rocha. Quem é como ele? Você está me entendendo? A diversidade de apóstolos. A diversidade de ministérios. Cada um paga o seu preço, mas cada um vai ter sua glória. Vocês estão me entendendo? Mas qual o fruto que todos têm que dar? Santidade. 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 Posso continuar? Você pegou o princípio? Senhor, poderemos subir para a guerra? Segunda vez, você pode voltar para a guerra. Voltaram, apanharam e caíram de novo. Na terceira vez, jejuaram, aplicaram o princípio de jejum, levaram holocausto e ofertas de comunhão com Deus. E o quarto ingrediente, o melhor de todos, qual era? A arca da aliança estava com eles. Aí agora, eles não confiaram só na justiça própria deles. Mas agora tinha um sacerdote ali, Eliezer. E foram no sacerdote. Eles consultaram individualmente a Deus. Tem guerra que tu perde, porque tu tá ouvindo Deus falar contigo. Mas você precisa de um sacerdote para consultar junto com você. Nunca confie na sua própria capacidade. Sempre dependa do conselho de um outro, principalmente de um homem de Deus, um sacerdote. Eu já aprendi uma coisa na minha vida e sou sempre assim. Meu bispo está aqui, o pessoal está aqui dentro, sempre pergunto para eles. Eu sei do negócio, mas eu pergunto para eles. Por quê? Porque na multidão de conselheiro é bom êxito. Você tem que aprender a ouvir as pessoas. Você precisa aprender a ouvir o conselho de outro. Tem pessoas que saem, não, porque Deus falou para mim, porque Deus falou para mim casar com aquele. Você ouviu o conselho de um sacerdote? Você ouviu o conselho de algum líder de intercessão para te falar uma coisa? Você ouviu o conselho de outra pessoa? Pergunte para 1, para 2, para 3, irmão, mas não tome uma atitude sozinho. Não tome. Não tome.
Eu recebi uma orientação de Deus esses dias agora. Nós vamos começar de fato, agora estabelecer certas organizações com o ministério, no global, em todas as redes. Vou começar a colocar esse homem. Mas não vou fazer sozinho. Eu vou chamar meus conselheiros. Nunca confie só no seu discernimento. Cada profeta enxerga de um jeito, cada mestre enxerga de um jeito. A nossa visão, você pode estar aqui dentro, no mesmo ambiente, mas nem todos estão percebendo tudo que está acontecendo aqui dentro. Tu pode estar consciente em você, mas não significa que você está consciente do que está acontecendo à volta de você. Você pode ter consciência da sua habilidade, do que você sabe fazer, mas chega alguém muito mais experiente que você e você fala, ele vai te mostrar muito além do que você já viu. Eles sabiam, Deus falou com eles, ele estava na justiça, mas eles estavam sozinhos, na dependência deles mesmos. Vou subir para a guerra? Vou fazer? Vai, cai na guerra. Vai de novo, cai na guerra de novo. Mas na terceira vez, consultaram o sacerdote. Se santificaram no jejum. Fizeram o holocausto, oferta diante de Deus. Ou seja, quando eu sacrifico, oferto, eu estou reconhecendo que o Deus da vitória é Ele. É tu que me darás a vitória. É o Senhor. Eu não vou para uma guerra sem ofertar, meu querido. Você quer me ouvir ou não quer? Tá bom. Você quer receber na conferência, você quer vir comigo, quer vir com o apóstolo Rebolo, você quer vir, você quer receber. E pai, glória! E a unção tá ali, o poder tá operando e você tá recebendo. Ah, meu Deus do céu. Hoje eu saí do Egito. Tá bom? Você não entendeu. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Eu vou tentar te explicar. Quer ouvir? Só imagina quantos anos eu passei provações sendo testado por Deus para herdar certas unções. Quanto inferno eu lutei. Aí eu trago mastigado a revelação. Os mantos operando, os anjos operando, o fogo descendo, a glória descendo. Isso tudo é muito bom e vai acontecer. E pega. É bom, glória a Deus. Tu entra em certas dimensões que te faz você ter uma perspectiva, uma visão muito além do que você estava enxergando por causa da revelação da palavra. É verdade, não é? Tem certa palavra que te leva num rio glorioso. Tu fica, meu Deus. Já é batado no seu coração. Amém, amém? É verdade ou não é, crente? Nós somos apaixonados por isso, é ou não é? Calma aí. Tem o preço. Tem a guerra. Você não recebe nada elevado que está além do seu limite onde você está, sem passar por uma transição. E toda transição tem um inimigo. Escute um princípio. Cada versão que você vai encontrar de Deus, da unção que Ele tem para você, e que Ele vai falar novas coisas do seu chamado, que você vai encontrar, cada fase da sua vida você vai encontrar uma nova versão de quem Deus é, mais gloriosa dele, chamado crescimento em plenitude. Concorda comigo? O Deus que eu encontrei no monte, 16 anos de idade, ele vem na minha vida tremendamente, para mim já era totalmente glorioso, para mim era o tudo. Depois, quando foi passando, eu fui encontrando Jesus de uma forma muito mais gloriosa. Amém, amém? Então tá bom. Livro de Gênesis capítulo 12, Abraão ouve Deus falar com ele, mas ele nunca tinha conhecido, ele não encontrou face a face a Deus ainda. Aí você vai ver em Gênesis 13, uma nova manifestação de Deus. Gênesis 14, Gênesis 15, uau! Deus fala, eu sou teu escudo, Abraão. Abraão, eu sou teu escudo. Não temas. Vou fazer grandes coisas na tua vida. Tu serás um pai de nação, tu serás. Tá bom. Gênesis 17, esse Deus desce. Se revela a ele. Arrebata o corpo dele, tem tudo aquilo que você já viu. Deus fala, anda diante da minha face. Ele viu a face de Deus e ser perfeito. Ele encontrou um Deus glorioso e Deus mudou ele. Falou assim, agora te constitui, faça aliança contigo. Aí Deus fez aliança, encontrou uma versão gloriosa de Deus. Foi daqui a um ano, a tua mulher será grávida. Pronto. Abraão acabou de ter um novo encontro muito mais glorioso que todos. Uma aliança sincera, ele encontrou um Deus mais glorioso. Então você entendeu que nem tudo você pode receber agora. Você está num processo para receber mais. É verdade, não é? É fato, a vida é assim. Mas tem uma coisinha para te falar. Quando chega em Gênesis 22, Abraão encontrou o Deus dele em uma outra versão que ele não conhecia. Eu quero o teu filho. Tá bom. Mas cada nível que você entra para conhecer Deus e receber mais, o mesmo inimigo vai se apresentar numa outra versão para você mais poderosa também. É isso que as pessoas não entendem. O inimigo que luta quando você era uma criancinha, ele vem de um jeito nos seus sonhos,
suas imaginações. Você vai crescer. Aquele principado, ele guerreia com você igual uma criancinha, e se revela você no nível que você está. Tu vai crescer. Tu vai crescer. Tu vai herdar mais, mas se prepare. Que o mesmo inimigo vai vir numa versão ainda maior para você enfrentar. O mesmo inimigo que eu enfrentei lá atrás, a Jezabel que eu enfrentei lá atrás, era pequenininha. Ela foi crescendo para mim. Eu fui encontrando uma versão ainda mais real e mais terrível, porque eu era mais homem para encarar aquelas verdades e lutar naquele grau. Então seus inimigos, os mesmos inimigos, você luta por etapa de acordo com o seu crescimento espiritual. Não é só pela sua idade, é pela sua maturidade. Mas aquilo que você é capaz de vencer também é o que você é capaz de conquistar. Queremos poder, mas não suportamos pressão. Queremos crescimento, mas não suportamos derrota. Olha para Israel. Quantas derrotas? Tem batalha que você é destinado a perder. O povo, Josué se levantou. Arrebenta Ai. 10 mil homens. Vai lá, acaba com Ai. Estava na autossuficiência, no orgulho. Não consultou a Deus como deveria ser consultado. Quebrou o princípio. Às vezes o diabo vai te distrair para entrar numa batalha com ele. Vai fazer você sair do seu tempo, sair dos seus princípios, sair da posição que você está. Vai fazer você tomar um orgulho e se vestir do seu autossuficiência. Eu posso isso, eu vou fazer. E tu cai. Sempre assim, irmão. Sempre. Isso aqui é terrível. Nós não percebemos, o inimigo nos distraiu. E às vezes tinha uma capa de Acã dentro da nossa casa. Tem coisa que você está padecendo porque tem coisas que já era para ser tirado da tua vida e você não está tendo vitória porque tem algo que está tendo acesso para fazer você ter derrota. É a foto da sua ex-namorada, do seu ex-namorado? Um objeto. Um objeto te impede no reino se alguém te dá e tiver algum acesso emocional em você. Um objeto. Alguém que você segue, que você ainda continua tendo lembrança do passado, tire isso fora. Isso está impedindo você ter vitória. Tem coisas que somos destinados a ter derrota para aprender, porque Deus permite. Há batalhas que nós não vamos vencer. Nós não estamos preparados para ela, mas elas vão nos capacitar. Vão nos preparar. Eu tive muita batalha que eu padeci, mas eu aprendi. Elas me ensinaram como lidar com certas pessoas, certas situações, certos graus. Porque lá atrás eu aprendi a descer. Aqui eu sei vencer, eu sei com quem eu estou lidando. E aqui eu não posso perder certas guerras, não posso. Vocês estão me entendendo? Não posso. Vamos continuar ou não vamos? Mas há batalhas que você perde porque você está dando acesso ao inimigo e você não está vendo. E aonde está esse acesso? Você vai escrever. Ore a Deus. Se há algo em você, na sua casa, na sua vida, na sua empresa, se alguém, porque pode ser alguém é infiltrado por Satanás ali dentro. Alguém. O problema não é só a capa de Acã, é Acã. Por causa de Jonas, que estava no lugar errado, toda a embarcação estava se afundando, ainda que era homem de Deus. Ainda que aparentemente seja alguém de Deus, mas se elas não está ali por Deus, vai te trazer derrota na tua vida. Pode ser pessoas ungidas na tua vida, mas se não está na mesma direção, ou a direção que Deus mandou você entrar, esse Jonas vai afundar seu barco. Avalie o que Deus está falando conosco aqui. Essa mensagem já está descendo do céu assim para você assim. Olha aqui, ó. Eu tinha preparado algumas coisas para você. Vou mostrar para a moça aqui. Ó. Homens e mulheres de fogo. Está escrito aqui. Hã? Pronto. Isso aqui, se fosse eu, pregaria para vocês. Mas quando eu peguei o microfone, o rolo desceu. É para você ficar atento que nós não podemos aqui perder tempo. Nós estamos em alguma transição, algo está acontecendo. Essa mensagem é para mim, é para vocês, é para todos nós.
Quando nós estamos principalmente em tempo de grande transição, toma cuidado, porque o inimigo ele vem tentar impor grande derrota contra vocês na terra. Toda vez que eu vou dar um salto, um grande pulo, meu Deus, misericórdia. Suporta, meu querido. Você está gemendo, está algo ruim acontecendo. Pô, mas Deus me deu uma palavra. Meu filho, suporte. Se tem batalha que somos destinados a perder, tem outras que perdemos porque tem situações que não estamos corretos, tem coisas na nossa vida, pessoas na nossa vida que estão nos impedindo de ter a vitória. Mas tem batalhas que você perde porque você está sendo omisso. Você não está lutando o suficiente. Nós não estamos batalhando o suficiente, estamos chorando. Nós queremos transição fácil. Não existe transição fácil. Nunca existirá. Seus inimigos querem te derrubar. Você é uma ameaça para o inferno. Você está decidindo algo. Você não decide, estou avançando. Mas há um estreito passando. Mas Deus está trabalhando. Porque tem uma glória que Satanás não quer que você e sua família alcance. Ele sabe o que está ali dentro. Ele sabe os espólios que estão ali dentro. Vocês estão me entendendo? Eu me tornei herdeiro de coisas inimagináveis para vocês. Mas eu passei lutas. Estou passando lutas. Seu suporte. Falei, Senhor, quem são esses inimigos? Da onde eles vieram? De outro país. De outro país. Para tentar parar. Eu não posso parar, Senhor. Não posso parar, Senhor. É tenebroso. Palavras são liberadas, poder são liberados, conferências, toma cuidado. Depois que tu sai de um evento desse, primeira coisa que você tem que fazer, sele um propósito durante um período de tempo, 7 dias, seja 15 dias. Porque se foi grande o que foi feito ali, foi posto a mão em você, algo foi forte, você sabe, o inimigo vai tentar te roubar de tudo quanto é jeito, aquilo ainda não é teu. Você vai ter que agarrar e segurar com todas as suas mãos até que aquilo permaneça em você. Tem certas funções que elas estão operando em você transitoriamente. Elas são facilmente tiradas de você no reino do Espírito. Você tem que sustentar, lutar e manter ela. Não vou perder isso. O teu inimigo vai achar teus lugares, teus pontos fracos, vai lá na tua razão, vai tentar te acessar, vai tentar fazer você duvidar, vai exatamente no teu ponto de fraqueza. O diabo é covarde. O inimigo é covarde. Ele é covarde. Ele não tem misericórdia de vocês. Não tem. Escuta isso aqui. Tem batalhas que os seus inimigos tentarão vir contra você, mas não é hora de você passar por elas. Escute o princípio disso e o protocolo disso. Existem guerras que o inferno se levanta contra o ser humano, mas não é hora de você passar por isso. Aí sim, nesse momento você tem uma sentença a teu favor no reino. Não é hora. Desce grandes anjos e faz assim. Não toque nele, não toque nela. Não é hora. Eu lembro de guerras espirituais que se levantavam contra mim, pastor Tiago. Eu falei, Deus, eu vou morrer. O que é isso? O que é isso? Legião, porque eu estou público, eu não posso falar certas coisas. Aí vinha cada bucharia, cada coisa. Missas. E o que acontecia? Eu via no reino do Espírito. Vi no anjos. Vi o cabelo deles assim, lindo. Eles pareciam aqueles samurais assim, cabelo branco. Aqueles anciãos de dia, mas aquele rosto lindo. Eles só faziam um movimento, só. E subia. Acabou toda a guerra. E o Senhor falava assim para mim, isso aí era pro seu futuro, tentou vir do seu futuro contra você. O diabo, ele tenta se antecipar na guerra contra vocês. Só que você tem que perceber o movimento do reino.
Saber como se livrar disso. Como vou saber, apóstolo? Eu sei que é dificultoso para certas pessoas conseguir discernir isso e conseguir entender e ver isso. Mas toda vez que algo vem, que é maior do que você possa suportar, e terrível, assombroso, é hora da mão do teu Deus Jeová te manifestar ao seu favor. E ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Então há guerras que se levantam que não é para se levantar, que tentam seus inimigos se anteciparem contra vocês. Pode observar, é princípio, está na Bíblia. Israel, os inimigos imensos se levantavam, eles tremiam. O rei Asa tremia, o Josafá tremia. Falou: peraí, só me adore, porque eu vou entrar na tua frente. O Senhor exterminou. Ezequias levantou o Senhor a nação. Olha o que eu estou falando. E naquela noite o rei Senaqueribe, junto com seus exércitos, caíram 185 mil soldados pela mão de um anjo, pela espada de um anjo. Você tem que entender que nem toda guerra é para você entrar para pelejar, querido. Não é para você. Tem batalha que é maior do que eu, maior do que eu posso. Não entre, eu entro. O Senhor fala: eu entro, não você. Aí o que eu faço nesse momento? Eu não guerreio. Eu clamo. Eu adoro. Eu vou nele. E ele entra ao meu favor. Ele entra ao meu favor. Nem toda batalha é para você levantar sua espada. Coloca ela na bainha e descansa. O Senhor pelejará por você. Toda vez que você sentir que você entrou numa coisa, um engajamento, uma guerra, Senhor, isso aqui está estranho, está muito mal do que eu, vai adorar. Mas tem momento que você sente o impulso do Espírito: guerrei! Lute! Ele te reveste para você que tem o impulso da luta. Vocês têm que aprender a discernir a unção de guerra. Deus te dá uma unção de guerra. Toda unção te ensina alguma coisa. A unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 23 e 27. Todas as coisas. Se você não conhece esse tipo de unção, você tem que conhecer. Então você não guerreia, você não vence certas batalhas. Você tem que entender que é bíblico. Essa unção vem sobre nós. Essa unção estava sobre Davi. Essa unção está sobre o exército de Deus na terra. Deus nos dá um espírito, eu vou falar espírito de guerra para você entender. Um espírito poderoso para a guerra. E quando isso vem em você, você sabe que é para você se levantar. Mas tem momento que grandes adversários se levantam contra você, guerras terríveis, maior do que você, o espírito de adoração te toma, de clamor, quebrantamento. E Asaf adorou o Senhor, Asa adorou o Senhor. Zedequias clamou ao Senhor, chorou, adorou ao Senhor. E o Senhor interviu contra os seus inimigos. Ele não precisou levantar a espada, nada. Tem certas pessoas, certas guerras, pessoas grandes, situações maiores do que você se levantarão contra você. Não levanta a tua espada, coloca na bainha. Só adore. Deixa Deus resolver o problema para você. Um dia, era coisa de jovem, eu tive vitória muito maior, muita coisa assombrosa já passando terra. Vou te falar uma simplesinha de jovem. De jovem. A gerente geral do hospital se levantou, tinha 19 anos de idade, se levantou uma calúnia contra mim. A mulher começou a me perseguir. Eu era um menino. Mulher velha, pô, vai cortar uma unha. Aí se levantar contra mim, aí falou pro meu supervisor besteira. Aí eu tava, o cara discutindo comigo, entrou na sala. Rapaz, o menininho, cara, um marmanjo, a mulher, eu olhei assim. Eu vou falar o nome dela aqui. Dona, Deus é meu juiz. Deus fará justiça que tu tá mentindo. Tu se prepara, que daqui a um mês tu vai ver que meu Deus é Deus nessa terra. Quando eu falei, todo mundo cala a boca já. Um mês depois, tô saindo do hospital. Uma contratação 3 vezes maior do salário que eu recebi. 3 vezes mais. Escute. Tô saindo, passei pela porta. Pedi demissão lá em cima. Tô saindo. A dona do hospital, com ela de frente com ela na mesa, rebaixando ela para gerente da farmácia. Operadora de farmácia. Da gerente geral do hospital foi para a farmácia porque descobriu que ela estava roubando. E veio à tona, todo mundo ficou sabendo, o hospital todo.
eu saindo exaltado. Há momento que certas batalhas você responde com uma palavra de Deus na tua boca. Você não precisa levantar a tua espada nem se justificar. Tu chama Deus na guerra. Se Deus é comigo, se Ele é comigo, tu vai ver agora, daqui a tantos dias. E você tem que decretar quantos dias vai ser. Rapaz, tu me arrepiando todinho aqui. Deus está falando aqui. Cara, eu tô tomado aqui. Tem um mistério aqui, varão. Tem um mistério, Deus está preparando aqui o soldado aqui, ó. Deus está te preparando porque é hora da tua conquista, é hora de avançar, é hora de romper algumas coisas, querido. Hora de entender o que passou, esquecendo as coisas que para trás, fica avanço que estão diante de vocês. Tu pode ter perdido algumas coisas, mas não tem nada que Deus não restaure em dobro, em bênção na tua vida. Você já reparou quantos princípios estão sendo falados aqui essa noite? Quantos princípios estão sendo falados aqui essa noite? Eu estou falando de batalha aqui. Batalha. Guerras, vamos passar. Às vezes achamos que estamos perdendo por um tempo. Nós não estamos perdendo. Estou semeando, não vejo retorno. Você não está vendo. O tempo determinado virá. Às vezes deixamos de colher porque deixamos de acreditar que o Deus da seara, o Deus da terra, o Deus vivo, recebeu nossa semente. Recebeu nossas lágrimas, recebeu nossa oferta, recebeu nosso sacrifício, nosso tempo de culto, nosso sacrifício está aqui dentro. O Deus que eu conheço nunca me deixou, nunca me deixará. Não há nada que você faça e sacrifique a tua vida para Ele que Ele não há de te responder na terra. O problema é que às vezes não colhemos porque perdemos a capacidade de entender aonde Deus está nos dando a colheita. Achamos que ofertar para Deus é receber só na área da finança. Você está muito enganado com isso. Você vai receber milagre, unção, sabedoria, livramento, escape, saúde. Só que nós perdemos a capacidade de entender aonde Deus está nos dando uma colheita. Eu semeei, meu jovenzinho, semeei, dei para Deus. Eu não via finança, não colhia. Aparentemente. Até que eu amadureci. Olha quanta coisa que Ele fazia comigo, quanta palavra do céu Ele me dava, era minha colheita. Aquilo era minha colheita. Qual está sendo agora a tua colheita? Qual estação você está agora? Aonde você está colhendo agora? Aonde é tempo de você colher? É isso que você tem que consultar Deus. Aprenda, agora coloque isso na oração. Coloca na oração. Senhor, é tempo de eu colher o quê? Beleza, Deus é bem específico. Ele é bem específico e está na palavra dele. Se você planta semente de uva, você vai colher o quê? Ele mesmo fala, você não pode plantar uva e colher o quê? Erva daninha, você não pode. Então ele está falando para você, que tipo de semente você está fazendo e por que você está fazendo. O que significa a tua semente? Seja a sua oração, seja o seu jejum, seja a tua oferta. Tudo isso é semente. Esse jejum é para isso, essa oferta é para isso aqui é para isso. Mas primeiro, antes de você falar o que é, deixa ele te explicar. Deixa ele te falar, é tempo de você colher o quê? Você está em tempo de quê agora? Tu já sabe? Não sabe. Você está em tempo de quê agora? Qual é a sua estação? Qual é o seu tempo? Tem fruta que se planta em certas estações específicas. Tem frutas que suportam inverno. Outras não. Irmão, presta atenção. O teu Deus que você serve, Ele é específico. Ele te dá isso. Ele te dá o saber e o conhecimento. Você tem que prescutar Ele. Entrar nele. Entra nele. Quando Ele fala uma palavra para você, peraí. Ele te deu uma porta, Ele te deu um acesso, mas você não sabe. Agora você está sabendo. Fala toda vez que Deus fala comigo. Ele me deu um acesso. Ele está falando sobre o que com você? Entra no acesso. Há momento que Deus vai falar comigo sobre finanças. Ele começa a me dar visões, começa a falar de finanças. Aí o que eu faço? Eu vou ficar perguntando agora sobre dom de cura?
que eu vou aproveitar? O acesso. Eu não vou sair do acesso. Rapaz, é por isso que eu tenho uma cheia de coisas para perguntar para Deus. Eu poder perguntar todo dia um monte de coisa. Eu tenho um monte de problema, um monte de coisa para solucionar, um monte de coisa para colocar em ordem, para me saber o que é, quem é, e etc. Mas não é quando eu quero falar aquilo. É o que está aberto aquele dia. A gente quer tratar Deus igual trata tua amiguinha aqui. Mas eu vou te provar que é isso aqui, vou te provar agora. É todo dia que a tua mulher consegue falar certo assunto com você? Tem dia que ela quer falar das filhas, da família, e você está em estado de espírito para ouvir isso? Você está em cabeça para ouvir isso? Não. Negativo. Você tem o quê? Momento certo, a hora certa para ouvir certo assunto dela. É verdade ou não é? Sim, sim. É verdade ou não é? Sim. Deus é do mesmo jeito. Ele espera, você tem que esperar o momento que ele abre, varão. Aí quando abriu, é hora de falar. Tu só espera. Ele vai te chamar para conversar. Eu venho orar. Aí de repente estou orando. O que é orar? Orar, meu filho, é comunhão, é acessar, é estar na presença. É beber, estar. Ai, é tanta coisa. Mas peraí, pastora, peraí. Aí eu vou orar. Aí de repente me para. Eu começo a ter visões. Eu começo a ver onde está meu espírito trabalhando. Eu falo, vem comigo para cá. Esquece todo o resto. Depois eu falo isso contigo. Você tem que aprender a ser dependente dele. Aí fica cheio de ansiedade, de coisa na cabeça. Ai, meu Deus, não me respondeu. Calma. Tu não vai morrer. Ele tá te ensinando algo com isso, cara. E nem tudo, nem toda a resposta vem naquele contexto que você tá. Ele vai te levar para outro contexto para te dar uma resposta certa. Não está onde você quer falar com ele, é onde ele quer te mostrar primeiro. É isso que você tem que entender, que na conversa com Deus, na vida com Deus, peraí, pô, tô falando uma coisa, Deus tá falando comigo outra coisa, presta atenção. Tu orou, não tá dando certo, falou, que nem Paulo fala, cerca de 3 vezes falei com ele, ele não me deu resposta, a minha graça te basta. Fica quieto, Paulo. Eu não quero falar com você sobre isso. Isso não é mais, isso não me incomoda. Peraí. Moisés estava falando com Deus e Deus falou assim com ele, não me toque mais nesse assunto, não quero falar contigo. Porque eu não posso entrar na terra prometida, Deus. Moisés, eu me nego a falar contigo, Moisés. Estou chateado com você, não é hora de eu falar sobre esse assunto agora com você. Aí você já pegou mais uma chave aqui, mais um princípio. Você tem que entender que você tem que sair na oração, você não pode, você está no domínio da mente dela. Deixa o Espírito guiar o seu espírito na coisa certa. Aí naquele dia tu tá cheio de euforia, sendo uma coisa, quer falar com Deus, quer receber o dom. Deus falou, hoje eu quero falar da tua prosperidade. E você está falando que gosta de dom comigo? Hoje eu quero falar com você, com a sua família. Olha só, escuta isso. Aí eu vim orar, tô no fogo, tô na glória. Aí eu entro, Senhor da glória, me leva pro céu, tô subindo no céu. Aí o anjo para assim, diante de Deus, que eu tô falando, diante de Deus, ó. Eu tô lá orando, de repente, o anjo desce pra falar comigo. Volte para sua casa agora e vá cuidar da sua filha. Eu levanto. Obrigado, Deus. Apóstolo, é assim? É assim. Porque eu posso falar num assunto desse aberto? Cada experiência. E está na Bíblia. Moisés querendo falar com Deus, porque eu não posso entrar na terra prometida. Não me toque mais nesse assunto. Não quero falar com você sobre isso. E se você não entender essa pequena lei, isso aqui é um princípio, tá? Do Espírito. Você fica preso. Mas Deus, eu tô precisando do dinheiro para pagar a conta essa semana. Calma. Eu quero te falar do meu amor agora, da minha glória. Eu vou te colocar primeiro acima disso, depois que eu te curar disso. Eu falei assim, a provisão tá vindo. Teve vários momentos na minha vida, Senhor, eu tô com a conta para pagar, Senhor. Você sobe do monte para me adorar, vai ficar na minha presença e subir pro monte, adorava a noite toda. Chegava de manhã e só falava, abre sua conta. O dinheiro tá na minha conta. Mas você tem que entender. Você tem que pregar, entender que tem um momento para cada coisa. E nem toda a resposta, nem vai vir do jeito que você está perguntando a Deus e querendo. Ele vai te responder de outra forma. Ele vai te levar a algum acesso, alguma coisa específica
Aí ali ele te provê. Sabe aquele negocinho que você estava me pedindo? Tá feito, tá? Aí o Saul vai lá consultar o Samuel para saber do burrinho do pai que tinha perdido. Aí o profeta: peraí, eu tenho uma coisa para te falar de Deus, vamos lá comer comigo. Assim te diz o Senhor, você é o próximo rei de Israel. E pai, pô, vem comigo aqui, vê isso aqui. Você vai encontrar uma junta de profeta, vai cair fogo sobre você. Aliás, sobre a jumentinha, já foi encontrado, tá? E você é o jumento perdido agora. Você deu pra entender isso aqui? Não. Ele foi em busca de vamos lá consultar o vidente para ver o que Deus vai falar, onde está o jumento. Mas peraí. Aí o vidente de Deus tem uma outra palavra a te dar. Poxa, eu vou lá no apóstolo para ver o que ele vai falar sobre mim, para mim um casamento, eu tô precisando desatar esse negócio na minha vida, casar. Aí dou uma resposta para tua vida, e você não gosta, não foi Deus. Aí fala uma coisa que a pessoa não quer ouvir. Fala, esse é o segredo de ouvir a voz de Deus. Entender o caminho que Ele quer me levar. A voz vai te guiar. Não naquilo que você quer, mas naquilo que você realmente precisa. A cada dia Ele sabe o que você precisa, não o que você quer. Há um momento para todas as coisas. Tem momento que Ele te chama. Ele te chama para você falar com Ele o que você quer. E você tem que entender que é assim, é uma lei no Espírito. Tem momento que Ele me convoca. Uma das maiores convocações na minha vida que eu passei foi esses dias atrás. Foi uma das maiores glórias que eu já vi na minha vida. O céu desceu, os anjos descendo. Eu falei, meu Deus do céu, pai, aquela coisa toda. E a madrugada entrando e o mistério descendo. E foi aberto. Eu vi no reino do Espírito aquele anjo falando comigo. Cuidado com as suas palavras e o que tu falarás. Porque agora tu estás diante do Altíssimo. Quando eu vi isso, não... Eu voltei em espírito. Parece que todas as minhas angústias, minhas dores começaram a sair de mim. Comecei a chorar. Ela veio lá do meu fundo. Nem eu sabia que tinha aquilo tudo dentro de mim, filho. E foi desentulhando. Eu chorando. Ai, quanto tempo! Eu tô esperando! Aí ele falou assim, você foi ouvido. Foi acertado. Desce. Tem um momento que ele vai abrir. Aí ele te abre. Deposita. Fala tudo que você precisa falar. Fala tudo aqui. Derrama tua lágrima. Fez? Fechou? Tá feito. Não volte a tentar do mesmo jeito. Já foi feito. Porque abriu. Nem todo dia eu posso chorar diante dele. Nem todo dia eu posso fazer o que eu quero. O Espírito tem que me guiar. Essa é a lei. Nós somos guiados pelo Espírito. O nosso Espírito sabe muito bem o que temos que fazer. Quando você não sabe o que falar, você começa a orar em línguas. E começa a orar. Você está orando em línguas, você está adorando. Teu entendimento pega, o teu Espírito está te falando, teu Espírito já sabe. Aí cai no entendimento. Daqui a pouco você ora em sequência, na frequência certa, no Espírito certo, com a mente certa. O que está vindo do teu interior. É Ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então quando você está em estado de perturbação, em estado de angústia, em estado mental de confusão, você ora, você não sente nada, adore. Libera o espírito de adoração, libera o espírito de oração em línguas. Ore em línguas. Esse é um dos maiores dons que Deus pode dar ao homem, é a oração em línguas, é o falar em línguas. Porque em espírito, o Espírito Santo te auxilia nas suas fraquezas. Ele vai saber, ele vai te mover a você orar o que convém. Porque não sabemos orar como convém. Ele te ensina a orar o que convém. Ele te mexe, ele te move, ele move as suas entranhas, ele faz a revelação sutil para o seu entendimento e você fala com ele pelo Espírito. Às vezes você está orando, é uma guerra, é uma batalha para você entender o que Deus quer falar com você, porque você ainda está na mente. Você está no governo das emoções, está no governo da perturbação mental. Enquanto isso não quebrar, você não acessa ainda. Até que você acesse aqui, ó. E acessa o espírito do teu entendimento, se abre. Aí sim, a oração em espírito e em verdade. Ela vem. Ela sai. Aí você começa a vencer a sua batalha. Estou finalizando com vocês. 9 horas. Há batalhas que você nunca vencerá sozinho. Deus vai trazer um Jonatas na tua vida, que vai te entregar o arco, a capa, o escudo. Recebe.
Agora, com isso, você pode entrar nas suas primeiras batalhas. Sempre haverá um momento da tua vida que alguém vai vir te dar uma transferência e vai entrar na sua batalha. Sempre é um momento da vida de uma intervenção de um príncipe de Deus na tua vida, de alguém maior do que você. Tem batalhas que você não vence porque você não está em posição de vencer. Não porque ela foi destinada a perder, não porque você está com pessoas erradas na tua vida, o capa de Acã, não porque você é imaturo, nada disso. Você tem que estar tudo certo. Você só não tem estatura suficiente. Aí Deus vai ter que levantar um Moisés para levantar os braços enquanto Josué está na guerra aqui embaixo. Ninguém escapa disso. Porque no campo da conquista do reino, ninguém é autossuficiente, ninguém pode ser o vencer tudo, não. Você sempre vai precisar de alguém na tua vida. É um princípio que não pode ser quebrado. Para ninguém ser autossuficiente e achar que pode tudo, nós não podemos tudo. Davi também não podia tudo. Teve um momento que Davi entrou na guerra contra os irmãos de Golias, quase morreu, quase perdeu a cabeça. Um dos guerreiros dele falou assim: peraí. Você é a lâmpada de Israel, você não pode perder você é um anjo de Deus, meu filho. Peraí, Davi. Nem tudo é para você, deixa a gente cortar a cabeça de alguém aqui. Aí entra um guerreiro dele e derruba o irmão de Golias. Nem todas as guerras é para mim lutar, tem guerra que meus filhos espirituais têm que lutar. Eles têm que conquistar galardões no reino. Eles têm que entrar, eles têm que se apresentar diante de Deus e batalhar. Para vocês crescer e conquistar, vocês têm que entrar junto na batalha, na guerra, na peleja, querido. Existem unções de batalhas e coisas que vão se desatar na sua vida quando você estiver alinhado com alguém que é maior do que você. Tem batalha que você só vai vencer quando estiver debaixo de cobertura, manto, alinhado ao ministério, junto aos anjos daquele homem que vai trabalhar com você na terra. Tem dia que eu estou lá de madrugada, eu vejo meu anjo lá na casa lá do evangelista Lucas, falar com ele. Aí no dia seguinte ele manda uma mensagem: apóstolo, teu anjo me visitou, profeta, falou comigo assim. Eu falei assim: eu vi. Aí ele falou para mim isso. Garoto. Vocês estão me ouvindo? Não vou falar isso agora, não, velho. Não é possível, tá muito mistério na terra. Tem muito mistério na terra. A batalha das pessoas chamadas para o seu desígnio, que você só vai vencer quando você se alinhar a um manto específico. Das massas, Deus levanta ordens, líderes na terra. Vai estabelecer algo sobre uma geração que se desata anjos de desígnio para as pessoas na terra. Eu estou orando de madrugada, às vezes passo os anjos descem em carros celestiais, eu vejo aquela coisa. Eu sei que é loucura que eu estou te falando, mas eu tenho que falar porque eu sou profeta. O cara que é profeta, ele vai te falar de coisa profética, não adianta. Amém, amém? Você sabe que a minha veia é maior profeta, né? Então, aí, desce os anjos, eu vejo nomes. Chegamos para santificar os seus obreiros, para trazer santidade deles na terra. Aí eu vejo visão com vocês, o rosto de vocês ficando branquinho, limpo. O rosto velho vai saindo, ficando um rosto de criança assim, ó. Nós viemos para ajudar eles a entrar nessa dimensão, porque o governo da palavra, uma vez que se estabelece em você, um acesso está em você, os anjos te conhecem, eles te veem, eles vêm porque existe um rolo, existe uma palavra, existe uma habitação aqui dentro, existe uma concordância aqui que Deus pode trabalhar quando você está em certas concordâncias com o reino dos céus. Irmão, de fato é isso e ponto final. Queira a pessoa saber ou não, é isso e ponto final. Porque nem todos recebem a mesma unção que você recebe, não tem o mesmo fundamento e nem tem a mesma fé que você tem. Não pode ter acesso nem aos mesmos anjos, nem ao mesmo manto, não tem como. É impossível, pastor Tiago. É impossível. Todos vão passar a mesma guerra que você passa, mesmo que você tenha um ministério forte? Não, nem todos. Porque você peleja por outra conquista. Eles pelejam por um tipo de conquista. Então nem todos terão as mesmas batalhas, são diferentes. Às vezes eu falo com os pastorzinhos que eu na Batista, foi várias igrejas, né? Até presbiteriana lá na Europa. Falava de guerra, ele falou: misericórdia, meu Deus. Meu Deus, morro, não quero nem saber, não me conta, não me fala. Mas a espada é a vitória que eu tenho. Às vezes eu entro naqueles ministérios, trago vitórias no reino para eles, desatam coisas que eles teriam que entrar em muita luta para conquistar aquilo na terra. As pessoas acham que dons do Espírito, riqueza, mistério, vem por vir, só porque tu ora. Não, meu filho. Daniel teve que entrar numa peleja durante 21 dias até desatar o anjo descer na terra e dar benção para ele. Existe coisas antes de chegar na tua vida que haverá uma guerra. Então tem batalha que você não vence de um dia para a noite, você vence durante dias, meses. Tem batalhas que custam um ano, irmã, para a senhora vencer.
Um ano lutando, um ano! Peleje! Teve batalha que durou para mim 7 anos. 7 anos. Outros 3 anos. Teve uma batalha que eu passei, que foi uma das mais severas últimas que eu passei. Um ano. Um ano cravado. Foi determinado que durante um ano eu tivesse uma luta específica contra o reino das trevas. Misericórdia, mano. Um ano. Até chegar no final de um ano, eu entender o porquê. Você passará a batalha por isso, os grandes líderes passou assim, para que você entenda isso na tua vida. Para que você não se torne orgulhoso, não fale contra eles, não entenda isso. Um ano. Obrigado. A elevação veio. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Pastor, tem batalha que é mais tempo? Tem. Tem batalha que é mais tempo. Eu não sei com quantos anos Ana chorou. Mas um dia a batalha foi vencida. Deus ouviu ela e o bebê foi gerado. A vitória foi gerada. Eu não sei quanto tempo. Israel pelejou contra os medianitas durante mais de 40 anos. 40 anos. Sendo escrava dos medianitas na terra. 40 anos de peleja. Sofrendo. Deus levantava libertadores e massacrava. Depois de 40 anos, vitória. Depois ficavam 17 anos. Depois ficavam 10 anos. Anos para ter uma grande vitória. Eu falei, eu vou repetir. Isso é protocolo. É só Bíblia, é só você analisar na Bíblia. Tem batalha que você não vai vencer sozinho. Você vai ter que estar no lugar correto, na unção certa, no mover certo. Vai ter que adquirir uma fé, uma unção específica. Aí tu rompe aquele problema na tua vida. Aí tu rompe. Você tem que entender que é isso. Quando você não está rompendo, está tentando, está fazendo assim, ó, o que está acontecendo? Fulano de tal não tem para te dar, fulano de tal não tem para te dar, vai em tal lugar. Ele vai ter para te dar e vai te ajudar, vai te transferir. Vocês estão me ouvindo que eu estou falando aqui com vocês? Eu estou falando sério com vocês aqui dentro. Eu estou falando sério com você. Há muito mais, irmãos. Há muito mais para falar sobre isso. Mas algo está sendo depositado aqui hoje pelo Espírito. Então, princípio, vai para a guerra, consultar o Senhor. Estou contigo? Peraí. Não para por ali. Aprenda a ser cirúrgico. Depois que eles ouviram a palavra do profeta, do sacerdote, amanhã de manhã, vocês vão se levantar, vocês vão para a guerra, mas não é hoje. É amanhã de manhã. E Deus falou, vai pra guerra. E todo mundo foi naquele dia. Foi tudo correndo pra guerra. Pode de novo, vamos de novo. Calma aí. Aí Deus falou, vocês nem esperaram chegar, vocês saíram correndo na minha frente. Tá escrito a Bíblia, livro de Juízes. Tô voltando pra Juízes. Aí o sacerdote falou assim, amanhã pela manhã, vocês vão subir pra peleja. Deus, estou contigo, estou com você, mas qual dia? Quando? Qual mês? Queremos as coisas no nosso tempo. Nunca será no seu tempo. Segundo, nunca será do seu jeito. Não se tome cuidado com isso que eu vou te falar. Muitos se decepcionaram, caíram no evangelho, querendo as coisas no tempo e do jeito deles. Ministério nunca foi do meu jeito, nunca foi do meu tempo. Eu não imaginava que era assim. A forma que Deus vai fazer na sua vida não é do seu jeito, nem do seu tempo. Então, não se entristeça quando Deus te contrariar na terra. Quando Ele te parar, quando você perder a guerra, a batalha. Calma. Você entregou sua vida à mão dele? Tá feito. Quer obediência? Quer ele? Não tem problema. Não tem problema se tua cara está se rebelando contra ele. Você quer ele? Ele te conhece. Ele te diz, não te deixarei, nem te desampararei. É só um processo. Processo. O que ele vai te dar é grande. Aí vai ter que ser massacrado, apertado. Por vaso reconhecer que a glória pertence ao Senhor, não a ele.
Você quer o que Deus tem para vocês? É um processo, é um tempo. Está te treinando, está tratando. Quando Ele começar a depositar, Deus, olha o que eu tinha, olha o que eu fazia, olha o que eu era. Está sofrendo por Ele? Está lutando por Ele? Tem uma palavra dEle? Pronto. Ele me deu uma palavra. Mas Ele tem o seu tempo, amanhã pela manhã. Ele deu uma palavra de guerra, mas eles se precipitaram no tempo. Amanhã pela manhã é o dia que eu vou derrubar seus inimigos. Eu vou te dar vitória, mas Senhor, eu só estou apanhando. Eu vou te dar vitória, Senhor, eu só estou sofrendo. Eu vou te dar vitória. Continue na posição, crendo na palavra, espere o comando. Está na hora de eu fazer na tua vida. Eu aprendi uma lei com Deus. Não importa o tamanho dos seus inimigos. Não importa a luta que você tenha. Não importa o que está na tua geração, não. Se você encontrou o caminho do seu chamado, da palavra de Deus na tua vida, vai acontecer. Quando chega a hora, Ele intervém na sua guerra. Ele vem como seu libertador. Ele também é o seu libertador, pastora. Como diz os Salmos, cantarei louvores de libertação, porque Ele me livrou de todos os meus inimigos. Salmo 18, Ele me livrou dos inimigos que eram mais poderosos do que eu. Clamei ao Senhor na minha angústia, Ele me ouviu. Ele me livrou dos inimigos que eram mais poderosos do que eu e não deixasse que a minha lâmpada se apagasse. Ele me revestiu de força, de maneira que eu possa cercar um arco de bronze. Ele me deu força para que eu perseguisse os meus inimigos, eu os alcancei e eu exterminei jaz debaixo dos meus pés. Chega a hora certa, que desce a força angelical, desce a glória, desce o manto, desce a transição. Meu filho, tu entra numa leoa, um leão, você consegue tragar aquilo que estava lutando contra você, te resistir na terra. Se eu estou entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje, se você é sábio e está entendendo, Deus está falando hoje conosco. Hoje é princípio, é forjar, Ele está te preparando para alguma vitória aqui na tua vida, querido. Alguma coisa grande está acontecendo. É possível uma palavra dessa aqui hoje. Deus está falando comigo, está falando com vocês, Deus está falando conosco. Entra no alinhamento, meus queridos. Agora ajuste o ouvido, entenda e interprete agora como Ele fará. Como Ele fará? Deus, tu falou que me daria vitória. Como? Por onde começará? Zacarias questionou o anjo com dúvida. Maria perguntou ao anjo para ter acesso, para entender o processo. Como, Senhor? Me fala para mim. Como é que eu vou engravidar sendo virgem? Como é que vai ser esse negócio? Ela falou com fé, não falou com dúvida, incredulidade. Ela não olhou para o impossível do corpo dela. Mas como é que vai ser esse negócio? Não. Ela falou com curiosidade. Ela estava curiosa. Eu quero saber como é que eu vou gerar isso. Descerá sobre ti a mão do Onipotente, a sombra dele te envolverá, e o Espírito de Deus envolverá, você entrará em ti, e o que nascerá de ti é santo. Então vai ser assim que eu vou gerar um varão. Então vai ser assim que vai vir um negócio no meu ventre. Mas Zacarias, como pode isso acontecer? Mas eu sou velho? Como será, Senhor? Como será que tu falou que vai me dar uma empresa, que o Senhor falou que me tornaria milionário para abençoar o seu reino, Senhor? Senhor, como será, Senhor? Senhor, por onde, Senhor? Quem, Senhor? Quando, Senhor? Aonde, Senhor? Vai me dando desenho. Ele vai te dar o desenho! Ele está te dando desenho hoje aqui. Ele está te dando a estratégia da guerra. Ele vai te dar o entendimento para você vencer a batalha. Há uma unção nesse lugar hoje, e essa unção é para te dar a capacitação de interpretar as batalhas, saber a estratégia, saber se mover no momento certo, ouvir a voz dele, escutar nele, e você vai confundir seus inimigos hoje na terra. Dê um glória a Deus, aleluia, de leão, leão.